abelhas bioma Caatinga, sou Gilvan. Pergunta e resposta do ABC, número 100. Tá? Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado você que está vendo, veja até o final do vídeo. Muitas pessoas vê, mas não assinam. Peço por favor para assinar o canal. Tocar o dedo no like, balançar o sino, compartilhar o vídeo e comentar abaixo à vontade, que meu contato está aqui na descrição do vídeo. Respondendo logo as perguntas de vocês, já falei isso, eu preciso tratar o mel de apis para poder ofertar minhas abelhas. No caso, uma pessoa que está criando bugia, no estado de Minas, não se faz necessário. Eu, no meu caso, aqui para mandar saia, eu faço uma diluição até 20%. Ou seja, vamos entender como é que seria isso. Se eu tenho 1 litro de mel, vou fazer, vamos pegar 100 gramas de mel, eu vou 100 ml, não vou fazer por volume, por massa, mas por volume. Eu tiro 10 ml desses 100 e coloco 10 de água. Uma diluição simples. Não preciso levar ao fogo, não faço isso. E aí faço para a abelha mandar sair, mas muitas abelhas, se eu tivesse aqui com a abelha jandaia, que eu não crio aqui porque não tem condição, mas com a abelha branca eu não faço a diluição, tá? Então pode dar o mel in natura, não precisa tratar, não precisa fazer nenhum tipo de tratamento, não há necessidade, a não ser que sua fonte seja uma fonte terrível, uma fonte, e aí Deus sabe. A outra pergunta sobre alimentação, a garapa de açúcar fermentando prejudica a abelha? Prejudica. Tanto você a abelha nova, você coloca em pequena quantidade. Tem pessoas que colocam até em tampinha de garrafa PET. Eu não faço isso, eu coloco o bebedouro, passarinho, que é mais tranquilo, evita a mortalidade de abelha, a abelha morrer ali afogada. Isso já pode acontecer até com a rainha, já aconteceu, já mandaram vídeo, já vi isso. Eu não faço aqui, não utilizo essa questão. Mais uma vez, pergunta sobre caixa. Caixa de abelha pode fazer de todo tamanho? Não, gente, não pode fazer. Quem falou isso falou uma besteira. Não importa quem. Caixa de abelha tem tamanho. Claro que não segue uma padronização. Por que a caixa Langstroth ela é uma caixa para apis, a caixa mais usada mundialmente? Principalmente vamos pensar em toda a América, na Europa, outros países também utilizam. Tanto que o Portugal Araújo foi lá na década de 1940 para a África introduzir esse tipo de caixa lá para os criadores, trabalhar com eles. Também porque é bem sucedido, que é uma caixa, e até, imagina o cara agora fazendo caixa Langstroth com quadro todo tamanho, não, siga um padrão, padronize. Eu padronizei 3 caixas, e aqui eu vou dizer, a primeira foi a caixa Santos, isso foi no dia 15 de outubro, quando eu estava obtendo, já estava fazendo o trabalho há mais tempo, já vinha estudando, calculando, fazendo cálculo, olhando a abelha para mandar sair da Caatinga, isso em 15 de outubro de 2012, há quase 11 anos. Essa caixa atende às necessidades práticas, simples de fazer, não há perda de madeira, não há muito trabalho, economia de material, tudo. Então essa caixa, inicialmente, ela foi planejada só para mandar sair da Caatinga. Mas ela também dá para Cupira, Partamona, no caso aqui é a nossa Seridoensis. Segundo, isso está na ciência, está em livro. Tem aqui no sertão. Toda a Caatinga não. Tem parte de Caatinga de altitude, por exemplo, de partes altas, talvez pensar Garanhuns, vou pensar Chapada Diamantina, a parte alta, não estou falando parte de baixa. Talvez lá seja a Partamona Cupira, porque aqui tem no sudeste. Ela não é, de modo geral, não é encontrada aqui no nordeste. Nordeste eu estou falando mata seca, Caatinga. Então, essa caixa serve para as outras 3 mandaçais, serve também para a jandaia, tem muitos criadores. Inclusive, foge a memória, o sobrinho do Dr. Kerr, ele está trabalhando lá de Fortaleza, ele trabalha no Sebrae, ele está utilizando essa caixa e está tendo bom resultado, ele e os criadores de jandaíra. Tá? Então, é uma caixa. Eu fiz uma para Munduri, eu chamei de Santo Júnior, também serve para outras abelhas pequenas, melípona. Atende também, dá para botar uma jataí, só recomendo uma coisa. Para jataí, recomendo uma caixa vertical, por conta que vai coletar mel. E fiz a Super Santo, que vai dar para as urussus, no modo geral serve para as urussus, todas elas. Não a que eu chamo Rainha da Terra, a Melipona quinquefasciata. Serve Tubuna Canudo, Iraí e outras abelhas. Atende bem. Uma caixa que também não é tão grande, uma caixa que tem volume 14 litros. A caixa Santos tem
na verdade 6 litros aproximadamente, 5.880, e a outra 3,5 litros, a Santo Júnior. Então isso é uma questão. Caixa, seria importante você padronizar, pensar em padronização. Estude, você tem interesse nisso, pesquise, veja o tamanho das abelhas, vá calculando, faça por aproximação também, mas respeitando o tamanho das abelhas. Não adianta você ter uma caixa grande para uma abelha, uma caixa pequena. Vamos imaginar você botar uma urso nordestina na caixa Santos, não dá certo. Na Super Santos dá certo. Na Santos não dá certo, porque ela é grande, a colônia é grande. Tá? Então pensa nisso. Gente, respondi isso, tem um vídeo que eu falo só sobre isso. Plástico acetato nas caixas. A pessoa ligou para mim perguntando se diminui as abelhas, se prejudica as abelhas. Absolutamente nada. Apesar de ser um material sintético, mas não prejudica. Não prejudica em nada. Eu faço isso, não tem absolutamente nenhum problema. Pode utilizar tranquilamente, sem nenhum risco, sem nenhum medo. Perguntaram isso, gente. Eu crio desde o início, que eu comecei a criar de maneira sistemática a mandaçaia da caatinga, eu crio juntas. Isso tem chamado, passaram a chamar condomínio. Tem algum prejuízo? Abelhas informáticas? Não. Pode acontecer a pilhagem? Pode. Já aconteceu comigo 2 vezes, na terceira eu impedi que acontecesse. Não acontece, inclusive as abelhas ficam mais tranquilas e ficam mais defensivas em termos de predadores. Elas ficam mais, claro, isso não evita. Se o bicho for um predador mesmo forte, tipo uma lagartixa, um pássaro, ele vai chegar e vai predar suas abelhas. Mas tem maneira de você eliminar isso colocando um obstáculo para que esse bicho não consiga predar suas abelhas. É tranquilo, isso você faz muito tranquilamente. Tá? Você faz. Gente, o mel cristalizado é o mel estragado? Não. Mel cristaliza por baixa temperatura. E tem floradas. Vou pegar um exemplo, algaroba, marmeleiro, uma planta nativa marmeleiro, algaroba do Atacama, não nossa, ou seja, do deserto do Atacama, introduzida no Brasil. Os néctares dessas dois tipos de planta, eles cristalizam muito rápido. Mel cristalizado, você pode também descristalizar. Inclusive na casa de mel tem descristalizador, você pode descristalizar no banho-maria. Não é bom ferver porque você perde, o mel perde qualidade. Perde qualidade em quê? Principalmente em termos de proteína, porque vai desnaturar. Porém, as proteínas, quando consumimos proteína, de um modo geral, a proteína vai ser digerida, vai ser desnaturada. Quando você coloca calor ou frio, a proteína pode ser desnaturada por calor ou frio. E ali o que vai interessar o organismo, quem está consumindo, se alimentando de proteínas, são os aminoácidos. Os aminoácidos vão constituir as proteínas de quem consumiu essa proteína. Então, é assim que funciona. Assim, mais ou menos, não é bem só, não é isso não. Estou aqui simplificando para não ficar uma coisa muito extensa, tá? E por último, florada para abelhas. Guarda essa informação. Tem muita gente falando. A abelha visita muitos tipos de flores? Visita. Apesar de as abelhas nativas, com exceção principalmente do arapuá, que é generalista, igual às aves, visita todo tipo de flor, basicamente todas as espécies de plantas que tem flores. É só um grupo chamado angiosperma, e nem todas as angiospermas têm flores. Por exemplo, a cana-de-açúcar tem até flor, mas não que o bicho venha visitar. E tem tipo de angiosperma que não se reproduz por flores porque não tem flores. Tá bom? Existe plantas dentro do grupo das angiospermas que não conseguem produzir flores. Mas vamos para as plantas que produzem flores. As abelhas nativas, elas visitam uma certa quantidade de flores, mas elas têm suas flores preferencial. Portanto, você está criando uma abelha aqui na caatinga, veja as plantas da caatinga. Aí tem plantas que elas fornecem pouco. Por exemplo, vou pegar a aroeira flora aqui, a aroeira que o pessoal chama do sertão, chama da caatinga. Ela flora aqui mais ou menos no mês de agosto, final de julho, agosto até setembro, início de setembro. Aí vem a braúna, que normalmente flora no mês de setembro para outubro, é uma maneira, o período mais que elas estão florando, mas até o final do ano. Depende muito do local, isso tem uma diferença até relativa à umidade, precipitação, uma série de fenômenos físicos ambientais. Tem o caso de angico. Uma coisa interessante é que o angico vermelho, né, é um angico manso, que na Paraíba chama angico de caroço, ele flora
no período normalmente da primavera, nossa primavera aqui. Quem também flora nesse período é o juazeiro, isso é certo, perde as folhas e imediatamente flora muito. As abelhas nativas funcionam bem, agora só que são plantas pouco, não tem. Mesmo numa mata intacta, o embuzeiro também flora na primavera, isso contribui com as abelhas. Mas você tem que ver as plantas locais, e de preferência as herbáceas, que são herbáceas, são aquelas plantas pequenas que o pessoal trata como mato, erva daninha. Eu não gosto muito do termo erva daninha. Então as melhores plantas essas. Por exemplo, eu vi uma discussão outro dia num grupo, pessoal falando do moçambê. O moçambê é uma planta de baixada de brejões, de baixios, de beira de riacho, rio, córrego e tudo. Uma coisa interessante do moçambê, uma que ele controla alguns predadores, porque a folha dele, alguns insetos que atacam as plantações consomem. A outra coisa é que ele fornece flores por um bom tempo, principalmente no período mais estiagem, desde que tem umidade. Por exemplo, no que a gente chama revência de barreiro, barragem, açude, eu cansei de ver, e mais as abelhas do gênero Melipo, mas de modo geral nossas abelhas nativas visitam muito bem o moçambê, e o moçambê fornece muito néctar. Não fornece pólen. De modo geral, todas as flores vão possuir pólen, porque se possuir flores, claro, a exceção é a cana-de-açúcar. Acredito que não. Então, porque até a reprodução da cana-de-açúcar é uma angiosperma, mas não pertence às gramíneas, mas não reproduz desse jeito. Então, veja as plantas nativas do seu local. Por exemplo, o pessoal fala, muita gente fala tal do amor agarradinho. Funciona mais ou menos, mas não é tão interessante. E nem todas as abelhas visitam assim com muita frequência. Visitam na questão de necessidade extrema. Outra planta, Ora-Pronobis. O que é a Ora-Pronobis? Ela flora, mas quando bem cultivada, tem uma série de situações 3 vezes ao ano. Imagina, e a florada não demora mais que 48 horas, não chega a 48 horas. Imagina, se é 3 vezes ao ano, a abelha só vai ter alimento durante 3 vezes? Não, aí você tem que ter uma vegetação local onde você cria suas abelhas diversificada para poder atender essas necessidades. E lembrando que isso procuro não fazer essa afirmação, mas diz aí o pessoal que, por exemplo, eu acho isso estranho, que a mandaçaia, que eu crio aqui, normalmente ela pega uma mimosa, que eu chamo mimosa violeta, mas que só pega pólen, e essa mimosa, todas as mimosas têm uma característica de ser rica em pólen, só pega o pólen da Jurema preta. Eu desconheço, porque na verdade o que pode estar aí é um erro de interpretação, erro mesmo. Eu também erro aqui, e aqui é o canal, que eu não estou na academia, aqui eu não tenho que... É claro que eu tenho que procurar transmitir a informação mais precisa possível. Mas qual é o erro? Onde é que está o erro? Justamente a pessoa deve ter feito uma análise do mel só no período equivalente que a Jurema preta estava florando, porque a Jurema preta ela só flora quando tem vários tipos de Jurema preta. Eu estou falando aqui da mimosa, que é a mais comum aqui, nós temos a mimosa ostens. Ela flora justamente quando chove. E a florada não demora mais do que 5 dias. Molhou toda, ela flora. Tanto que eu já fiz vídeo, tem vídeo aqui no canal mostrando. Agora, ela depois que secou, fez uma estiagem grande, ela volta a florar novamente. Diferente, por exemplo, fazer um entendimento, comparando com outra planta, do marmeleiro. O marmeleiro fez uma florada no ano, pode secar naquele período logo em seguida. O marmeleiro cai toda a folha e pode vir chuva depois, que ele vai enfolhar, mas ele só vai florar no outro ano. Ele tem uma florada por ano, é uma safra, no caso a gente pode chamar de safra, é um ciclo anual reprodutivo. Então, acho que responder a vocês, fazendo essas indagações, e para você ter o cuidado, se está criando abelha, pensa no seu local, as plantas, busca quais são as plantas nativas daquele local, porque se a abelha abelha deslocada, aí é outra coisa, não estou falando de abelha pirata, estou falando de abelha endêmica. Se você está num local, se é na Mata Atlântica, tem as plantas de lá, se é aqui na Caatinga, tem as plantas daqui. Você vai para a Amazônia, Pampa, Pantanal, Cerrado, não muda. Cada local desse tem as plantas que as abelhas são adaptadas, que as abelhas são muito bem adaptadas. São milhões de anos nesse processo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Pergunte à vontade, porque o meu papel nesse quadro é responder a vocês e faz pergunta sobre curiosidade que vocês têm. E eu não me incomodo se eu não sei. Eu sou muito tranquilo em dizer, olha gente, não sei. Não sei. Pergunta a outra pessoa, vê se encontra algum na literatura, trata desse tema. Sinceridade, isso tem que ser para todo mundo. Nem todo mundo, não estou aqui falando do outro, estou falando da minha pessoa. Beleza?
Fechamos por aqui.